Olá, mais uma vez estamos aqui no programa Diário de Oração para refletir, trazer a Palavra de Deus como referência para a sua vida. E hoje, de maneira muito especial, eu quis trazer um versículo. Por que é especial? Porque fala de uma pessoa que normalmente nós citamos, ouvimos de vez em quando na Palavra de Deus, nas nossas liturgias, principalmente na época do Natal, sobre a presença e a figura, digamos, de Isabel. Nós sabemos que ela é prima de Maria, essa é a nossa referência. Sabemos que ela ficou grávida também, na sua velhice, digamos, né? E o trecho que nós vamos refletir hoje é justamente sobre isso. Quando Isabel, ela tem essa consciência de que eu serei mãe numa idade, para a época, avançada, e de que aquilo só era possível pelo mistério e pela ação de Deus. E assim, a gente vai tentar, nesta reflexão de hoje, buscar qual é a referência disso. Por que é que, às vezes, nós temos essa dificuldade tão grande de acreditar em algumas coisas, né? Por isso eu escolhi esse encontro, primeiro, do anjo com Maria, mas quando ele diz a ela assim, olha, Isabel, a tua parenta, ela já está grávida de 6 meses. E o anjo completa dizendo assim, para Deus nada é impossível. É claro que isso nós já sabemos que para Deus nada é impossível, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele tem o poder sobre isto, poder sobre a natureza, poder sobre cada um de nós, poder sobre todas as coisas, mas acontece que Ele não usa disso para nos oprimir ou para dizer que nós estamos errados nisso, naquilo e devemos nos corrigir de todas as maneiras, como se fosse uma obrigação de cada um de nós. Deus tem esse poder e aproveita desse poder que tem sobre as coisas para nos orientar. E nos orientar através da nossa vida, através dos fatos, através dos acontecimentos, através de tudo aquilo que é importante para nós. E é isso que a gente tem que refletir hoje. O anjo disse a Maria que Isabel, ela já estava grávida no 6º mês. Veja bem, para mim importante de todas as coisas é a gente pensar na impossibilidade que nós temos de resolver muitas coisas, muitas. E às vezes, você sabe que nós, às vezes queremos sempre que o impossível aconteça a nós. Até mesmo nas nossas orações, viu? A gente tem essa mentalidade de que todas as coisas precisam ser resolvidas nas nossas orações. A gente precisa ter isso aqui realizado, a gente precisa ter aquilo ali concretizado. E geralmente quando nós nos colocamos diante de Deus, nós pedimos sempre pelo impossível. É muito raro a gente pedir por aquilo que é possível. Isso faz parte até mesmo do nosso cotidiano. Agora, Isabel não pediu a Deus que deveria ser feita a vontade dela. E é por isso que eu quis trazer essa reflexão, para a gente entender que a impossibilidade das coisas para nós, ela, claro, é meramente possível para Deus. Mas nem sempre funciona como a gente quer. E eu acho que a gente tem que começar a buscar essa reflexão, ir fundo nessa questão mesmo. Quando se fala, por exemplo, desta ação de Deus na vida de Isabel, é diferente daquela ação que ele executou em Maria, é bem diferente. Eu compreendo que Deus, quando envia o anjo para anunciar a Maria de que ela seria a mãe do Salvador, ele entende que ela tem todas as capacidades para isso, não capacidades físicas, mas capacidade de coração, capacidade de desprendimento, capacidade de conceber que Deus é maior na vida dela, mas que havia uma confiança muito grande nesse Deus. Em Isabel acontece para mostrar que o mistério de Deus, aliás, não pode ser revelado, obviamente, mas ele é possível. E aí a gente compreende assim, quando Isabel, ela se torna a mãe, e ela já está grávida, mesmo sendo uma mulher considerada estéril, o mistério de Deus vai se revelar no fruto do ventre de Isabel, porque ela recebe aquele que vai anunciar o filho de Maria. O profeta que apresenta o rei, aquele rei que está a serviço. Então, qual é o mistério que está vinculado a esta pessoa de Isabel? É justamente a fé que ela tinha de que Deus de fato faria aquilo que era possível e na hora que fosse necessária. Imagine você se Isabel tivesse dito a Deus assim, não, eu quero um filho antes da minha prima Maria. Porque, na verdade, ela é mais nova, ela pode esperar, ela tem o tempo necessário, eu não tenho, já estou na velhice, então eu quero um filho antes. O meu filho tem que ser Jesus. O filho dela tem que ser
o João Batista, aquele que anunciaria o próprio Salvador. Isabel colocou as suas coisas no seu tempo, mas o seu tempo estava vinculado ao tempo de Deus. E a gente já conhece essa história, que tempo de Deus não é o tempo nosso. Mas eu quero dizer que quando se trata de Isabel, se trata de uma entrega tão radical quanto Maria. É claro que em outra proporção, mas a radicalidade da entrega é a mesma. E Isabel se vê cheia do Espírito Santo também. O mesmo Espírito Santo que está em Maria, trazendo o Salvador, toda aquela promessa feita pelos profetas, é o mesmo Espírito Santo que age na pessoa de Isabel. Veja que interessante isso. É o Espírito Santo que comove e que move a vida de duas mulheres. É o Espírito Santo que faz com que João Batista se movimente no ventre de Isabel quando Maria se encontra com a sua mãe. Então, os dois projetos de Deus, um que anuncia o Salvador e o outro o próprio Salvador. E aí que está esta questão do que é impossível para nós, mas que para Deus não. E aí eu acho que vale a pena cada um de nós pensar um pouco nessas questões. Na sua vida, por exemplo, quais são as coisas que são mistérios ou impossíveis para você? Quando se trata nas suas orações ou das suas orações, quais são as coisas que vêm em seu coração, ao seu coração, e que você entende como se fossem coisas impossíveis? O que é que você está enfrentando hoje? Uma doença? Alguma coisa que seja difícil de ser resolvida? Ou desemprego? Ou tantas coisas que são próprias do seu dia, né, das suas coisas. O que, diante de tudo isso, para você parece impossível? E a gente tem que lembrar dessas outras pessoas que vieram antes de nós e que compreenderam esta impossibilidade deles, mas dentro da possibilidade de Deus. Não no sentido de que você vai exigir de Deus que Ele faça tudo acontecer da noite para o dia. Claro que não. A gente sabe que toda a nossa história tem um tempo, a nossa criação, a nossa formação, tudo isso tem um tempo. Mas é muito importante que a gente coloque isso sim diante de Deus. A gente repete insistentemente isso porque a mais pura verdade é assim que as coisas funcionam. Não adianta a gente ter essas referências, por exemplo, de que todas as coisas têm que ser para ontem. A gente é assim, o ser humano é assim, mas a realidade não. Então, se eu estou imerso nessa realidade, eu tenho que entender que as coisas não vão ser assim. Então, se Isabel compreendeu que esse mistério de Deus foi tendo um corpo diferente na sua vida e foi acontecendo de uma maneira que ela não esperava, por que a gente também não pode ter essa referência? Não pode pensar assim ou não pode tentar fazer as coisas assim? Então, por isso, nesse dia, vá tentando colocar aí no seu coração, no seu pensamento, essas coisas. Eu posso apresentar aquilo que é impossível para mim a Deus sem nenhum problema. E você pode pedir isso nas suas orações. E é comum que a gente apresente isso. Mas vamos pedir a Deus que Ele vá fazendo essas coisas acontecerem de fato, no tempo dEle. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.